Procurando o Tradutor é um programa de entrevista da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Em cada programa, nós contamos com a presença de um tradutor ou de um estudioso dos estudos da tradução. E nosso convidado de hoje é Gianluigi De Rosa. Gianluigi è professore associato di Lingua e Traduzione, Lingue Portoghese e Brasiliana na Università degli Studi Roma 3. É diretor do Centro de Língua Portuguesa, CLP Camões, Giulia Lanciani, e dirige também a Uniroma 3 Summer School of Audiovisual Translation. Gianluigi De Rosa foi professor visitante em algumas universidades brasileiras, como na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de São Paulo. Participa de diferentes grupos de pesquisa internacionais e tem publicado diversos ensaios dedicados à língua, à linguística, à língua portuguesa e brasileira e à tradução audiovisual e intersemiótica. O professor Gianluigi De Rosa é também tradutor literário e audiovisual. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. É um prazer tê-lo neste programa. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Gianluigi, como foi que você começou a traduzir? Bom, eu acho que, como todos os alunos de um curso de línguas estrangeiras, o primeiro contato com a tradução é aquela tradução acadêmica escolar, vamos dizer, dentro do processo de adquisição de uma língua estrangeira. Então, com a figura do leitor, a gente começava a fazer traduções pensando nas provas. Então, esse é o meu primeiro contato mesmo, eu começo mesmo de um processo dentro do processo de tradução, mas de maneira mais ligada ao mundo acadêmico, às provas, os exames. Mas ainda não era um contato com a literatura em termos de tradução ou com os outros meios, modalidades de tradução. Professor Gianluigi, uma parte da sua atuação como tradutor está relacionada à tradução de textos literários de autores como Moacir Lopes, Luiz Rufato, Zélia Gattai, Adriana Lisboa. Como foi traduzir esses autores? Bom, eu traduzi também outros autores literários, mas esses autores são, de uma certa forma, marcantes na minha profissão, na minha progressão como professor, como tradutor. O primeiro romance que eu traduzi, que foi mesmo a minha estreia como tradutor, foi o Austro Vento, de Moacir Lopes. E deu começo também a minha experiência como tradutor, e foi de uma maneira foi por acaso. Eu tinha lido o romance, tinha gostado muito, eu estava em Salvador e li que tinha a apresentação do livro e do filme, os dois juntos, também com a música do Chico Buarque. Aí eu fui lá no lançamento do livro, na apresentação do livro, e comecei a pensar, esse livro poderia ser uma boa possibilidade para o mercado também italiano. Um livro, um romance, mas muito poético, muito bem escrito, com umas imagens maravilhosas, que também o filme conseguiu, de uma certa forma, transpor. E terminou o lançamento, fui lá, sem ter nenhuma editora, sem ter nenhum tipo de contrato, fui fazer uma proposta para o autor, disse: o senhor gostaria de que o seu texto, o seu romance fosse traduzido para a Itália? Sim, então está combinado, sua tradução vai ser feita na Itália, em italiano, vai ter uma edição italiana e com uma editora tal de tal, que depois foi mesmo a editora que publicou. E foi essa a minha primeira experiência. E é um texto muito poético, então a coisa que foi importante para mim é criar essas imagens também no texto de chegada e na escrita de chegada, para tentar manter a poeticidade, essa força poética do texto de partida.
A autora que também gostei muito de traduzir foi a Zélia Gattai, só que com a Zélia Gattai, como uma editora muito importante na Itália, eu tive problemas, porque eu acho que alguns traços linguísticos, construções, sobretudo o personagem principal, que era uma menina de 11 anos, deviam ser transpostos também na fala da menina, de uma menina italiana de 11 anos. Mas foi a editora modificou, normatizou uma série de construções, principalmente colocou em todas as hipotéticas que a nova padrão pedia para colocar, colocou conjuntivo em vez do indicativo, mas toda criança italiana de 11 anos usa indicativo. E assim como toda criança brasileira de 11 anos, 12 anos usa indicativo na construção e na consecutio temporum das subordinadas, mas não teve jeito com essa editora e também foi a primeira vez que eu trabalhei, a primeira e última vez que eu trabalhei com eles, porque não gostei da abordagem de querer manipular também o trabalho do tradutor sem ter uma base séria de debate, de discussão, aliás, muito aleatória, simplesmente querendo padronizar sem pensar qual era o tipo de trabalho feito pelo tradutor. E com a Adriana Lisboa, eu só traduzia a Noi. E com a Adriana Lisboa foi o contrário, porque a Adriana Lisboa tem uma escrita muito padronizada. E desse ponto de vista, imagem, escrita também maravilhosa, mas não tinha aqueles desafios que eu gosto de encontrar num texto escrito, também termos sociolinguísticos, porque também são, principalmente, do ponto de, entre as várias almas, eu tenho também a alma de sociolinguista. Então, a análise de um diálogo literário que apresente uma série de características e me dá força para continuar, também para entrar dentro do texto. Esse tipo de desafio foi a escrita do Luiz Rufato. Eu traduzi 3 romances do Luiz Rufato, aquele que teve mais sucesso foi Estive em Lisboa e Lembrei de Você, da coleção que saiu no Brasil. Tem uma edição também, tem muitas edições, uma coisa mais engraçada foi a edição portuguesa, que mudaram o título em Estive em Lisboa e Lembrai-me de Ti. Isso foi uma coisa bem interessante, porque o título, eu até agora tinha visto que algumas mudanças dentro dos textos, mas nunca que mudaram o título. Outro título que eu vi que mudaram entre o mercado brasileiro e italiano, desculpa, português, foi o livro do Miyakoto, que em Portugal e nos países de língua portuguesa da África tinha o título de Jesusalém. E no Brasil não foi colocado Jesusalém, porque podia, de uma certa forma, criar problemas com leitores evangélicos. Então, esse Jesusalém no título podia ser... E foi mudado também o título. Mas, com o Luiz Rufato, eu tive realmente todos os textos dele, porque ele utiliza a fala dos personagens é bem centrada na realidade que eles vivem e de uma certa forma, onde atuam, como atuam. E a coisa mais interessante que está ambientada em Lisboa primeiro, e os outros voltam todos a Minas Gerais. Tem também 5 romances relativos a uma família de descendentes italianos lá em Minas Gerais. Então, professor, você poderia falar para a gente sobre alguns dos desafios que você encontrou durante essas traduções? Bom, eu vou voltar de novo ao primeiro romance que eu traduzi, porque era um romance em que tem muitos termos ligados ao mundo da vida do mar, e tipologia de peixes, e o mundo também da marinha militar. E eram termos que para mim foram difíceis, alguns foram muito difíceis de traduzir. Por exemplo, tinha uma cena de uma competição de pesca entre marinheiros, e para quem perdia quem pescava o peixe, que tinha um nome muito estranho, que era Por Favor Me Pegue.
esse peixe, por favor, me pegue, era um peixe que pedia para ser preso, né, pego na pesca. E quando o pescador pegava esse tipo de peixe, perdia. O problema é como traduzir esse peixe, por favor, me pegue. Então, fui lá e tive que escolher um nome científico, mas também lá se perdeu muito a graça. E isso é verdade. Às vezes, por exemplo, todas as partes ligadas ao humor tem que ter sempre uma recriação lexical que possa, sobretudo aquele veiculado pela língua, possa ter a mesma força pragmática, semântica na língua de chegada. Mas lá foi bom porque, por exemplo, eu tive uma troca de e-mail com o Moacir, a gente trocou, ele dava uma série de conselhos e me explicava, pelo menos quando eu não entendia bem como é que podia traduzir aquela palavra. Muitas palavras que tinham uma conotação sociocultural muito forte, geográfica, ligadas ao Nordeste. Aí ele me ajudou muito nesse processo de tradução. Com a Noi, por exemplo, não tive esse tipo de problemas, porque, como eu disse, é um texto muito bem escrito, mas não tinha uma dificuldade em termos de termos muito conotados. Tinha uma conotação, mas era ligada principalmente ao mundo urbano, uma realidade, também uma realidade muito forte, como a realidade, a situação ligada à doença, e essa viagem, essa vida, esse projeto de vida em Hanoi. E essa construção teve partes ligadas mesmo à cultura de Hanoi, mas não eram tão longe de ser encontradas. Foi mais difícil um texto sobre o Nordeste do que esse romance. E enquanto a Zélia Gattai também foi falando de uma menina descendente de italiano, também tinha uma relação com a cultura italiana, então estava mais próxima àquilo que é meu cotidiano. E com Luiz Olfato também voltei a ter uma série de problemas, de possibilidade de traduções marcadas sociolinguisticamente, porque a fala dele é muito contextualizada e situada na fala de falantes urbanos com mais ou menos uma certa escolaridade. E ele repete essas construções também na escrita, não apenas nos diálogos, mas também na descrição, a partir do título, né? Steve Lindgren, lembrei de você, então a falta do pronome reflexivo, isso já se vê que é uma característica não apenas de Minas, mas também outras regiões brasileiras utiliza mais ou menos os pronomes reflexivos, eu chamo de pseudo-reflexivos, nesse tipo de construções. Professor, tem se dedicado a pesquisar sobre tradução audiovisual. Nós gostaríamos que comentasse um pouco sobre a sua atuação e sobre especificidades dessa modalidade. Então, a tradução audiovisual entrou logo depois da tradução literária. No começo, eu passei da tradução literária à tradução ou transposição intersemiótica, na passagem de um livro para um filme e na análise dos diálogos, né, para ver como o livro era reproposto, os diálogos do livro, como era reproposto nos diálogos, claramente, do filme. Isso me levou a ver uma série de características também nos processos de dublagem e legendagem. E comecei a pensar, não tendo conhecimento do processo tradutório que está atrás da legendagem, principalmente, que é a atividade, eu sou professor também de legendagem português e italiano, e a questão principal foi ver como é que essa redução, essa condensação de texto podia cancelar uma série de palavras, conceitos que achava importantes. Então eu fiquei pensando, como é que acontece que faltam tantas palavras, ou são manipulados tantos conceitos.
Isso me levou, e principalmente às vezes, ou a entender, porque, por exemplo, na Itália teve muito tempo o ensino de português europeu. Isso levava muitos tradutores a ter um conhecimento relativo do português brasileiro. E isso foi para mim bem gritante quando eu estava assistindo ao filme Um Copo de Cólera, em italiano. Aí de repente esse casal falando com a empregada diz: "Per favore, prepara-te il caffè", assim, em italiano. Café, em italiano, il caffè é uma xicrinha de café, acabou. Mas logo depois a mulher prepara uma mesa com café da manhã. Aí se tinha uma luzinha dizendo: "Oh, aqui tem um problema sério. Temos que começar a pensar de formar tradutores também em português europeu, sim, mas também português brasileiro, que tenha competência nas duas variedades da língua." Aí comecei a estudar, fiz cursos e dos cursos comecei a dar aula em Turim de tradução audiovisual, depois em Milão e em todas as universidades onde eu fui. Em 2010 fundei a minha primeira escola de tradução audiovisual na Universidade del Salento, em Lecce, onde eu fiquei 12 anos. E lá começamos a trabalhar com outras línguas, com outras modalidades, porque a tradução audiovisual não é apenas legendagem, não é apenas dublagem, tem muitas outras modalidades. E isso era para formar alunos que pudessem, de uma certa forma, entrar também no mundo do trabalho, tanto para a legendagem, tanto para outra modalidade muito escolhida pelos alunos da Summer School de Lecce, mas também da Summer School de Roma, que fundei, de que falamos também no começo, eu fundei em 2021, é o fato de de escolher Game Localization. Então, a vontade, o uso de videogames levou muitos a ser também potenciais tradutores de videogames. E isso, hoje em dia, no mundo do trabalho, é algo muito forte. Trabalho emprega muitos jovens. Professor, como o campo da legendagem tem se desenvolvido na Itália, que é um país que tem, por tradição, usar filmes dublados? Então, nós começamos com os cursos de legendagem, mas no começo era principalmente tradução e adaptação dos diálogos para que depois fossem utilizados no mundo da dublagem. Né? Só que depois apareceram as plataformas narrowcasting, como Netflix, ou a Prime Video, né? HBO e outras tantas plataformas que começaram a oferecer uma série de séries de muitos gêneros diferentes, ficcionais, mas também docufílmicos. E a força desses seriados é que eles eram ofertas em tantas línguas. No começo era só inglês, outra língua e uma legenda em italiano. Mas aos poucos esses serviços começaram a se ampliar. E hoje em dia vocês podem abrir qualquer tipo de série na Netflix ou de outra, da Prime Video ou da Amazon Prime Video, da HBO, da Disney, você vê que tem muita possibilidade de legenda. Até em termos, quando eu antes estava falando de português europeu e português brasileiro, muitas séries brasileiras é legendada em português europeu e muita série portuguesa é legendada e dublada em português brasileiro. Porque Portugal não dubla e continua não dublando, então por isso também nas séries prefere a língua original e as legendas da outra língua, ou no caso, a mesma legenda da língua da série, no caso do inglês e de outras. Isso é uma coisa muito interessante. E dentro desse contexto, claramente, a legendagem italiana, que tinha sido sempre algo
que o mercado nunca escolheu e nunca vai escolher, mas no mercado das plataformas ficou uma possibilidade, também um recurso de trabalho para os jovens, porque hoje em dia muitos jovens entram para trabalhar com, eu tenho alunos meus orientandos, trabalhando, legendando pela Netflix, pelo HBO, por tantas séries, por tantas plataformas. E isso mudou radicalmente também a maneira de ver os filmes dos jovens italianos. E porque no começo era só visto como um recurso para aprender a língua. Depois foi também um recurso para ver como essa cultura, essa língua cultura, pudesse dar uma série de informações e acrescentar e enriquecer a fala fílmica original. Mas aquilo que é importante é que deu muita possibilidade para entrar no mundo do trabalho. Isso é algo que é fundamental. Professor, e como tem sido a recepção da produção literária e audiovisual brasileira na Itália? Como o professor vê? Então, são dois, vamos dizer, em termos de recepção e em termos também dentro do mercado mesmo literário e audiovisual, podemos dizer que o fato de ser traduzido e dublado ou legendado, muitas vezes, a não ser só legendado, domestica um pouquinho tanto o texto fílmico quanto o texto literário. Se eu comparar a recepção de textos de romances brasileiros hoje com o final do século passado, nas últimas décadas, tem uma grande diferença. Antes a produção literária brasileira chegava muito mais e tinha uma ótima recepção. Hoje em dia tem muitos autores brasileiros que continuam sendo traduzidos. O problema não é a tradução e quantos livros se traduzem, mas o fato que vendem pouco. E isso é um fato, porque eu, por exemplo, todos os livros que eu traduzi, e mesmo autores famosos, só um livro teve uma segunda edição, que esgotou a primeira, o Luiz Olfato. Estive em Lisboa, lembrei de você. O resto ficaram na primeira edição. O único que, até alguns anos atrás, agora já baixou nas vendas, mas não baixou, baixou em relação às vendas do ano passado, é Paulo Coelho. Só que o Paulo Coelho não é reconhecido, não é conotado como autor brasileiro. É um autor transnacional. Então, desse ponto de vista, o fato dele ter nascido e escrever em português é relativo, porque é lido em todas as línguas e a nacionalidade dele não interessa. Também porque ele não é considerado um autor, dentro de uma história da literatura brasileira, seria difícil colocar Paulo Coelho. Onde você colocaria autor contemporâneo, autor transnacionais, quando no mesmo mercado brasileiro, quando ele começou a escrever, não estava entre os autores literários. Então isso é um grande problema, vai ser um problema mais para o futuro, onde colocar o Paulo Coelho, mas é o autor brasileiro que mais vende. Quanto à produção fílmica também teve de uma certa forma, mas isso na realidade reflete o menor consumo de livros. O italiano está lendo muito pouco. E antes da pandemia também, mas depois da pandemia também um problema em relação aos cinemas, né? Cinemas que têm uma oferta muito ligada à produção hollywoodiana e a maioria dos filmes mais interessantes em língua estrangeira você encontra nas plataformas, porque dentro do cinema só tem filmes que vendem, que tem certeza que possam, de uma certa forma, ter muitos bilhetes vendidos. Então, filmes estrangeiros, que seja português, que seja brasileiro, que seja argentino, chega muito pouco. Isso é algo que não é só relativamente à produção fílmica brasileira, mas, em geral, tudo que chega dublado e que fica nas salas italianas
a maioria das vezes vem de Hollywood e hoje em dia quase sempre de grandes casas produtoras ligadas ou a personagens de quadrinhos, tipo tudo aquilo que é a Marvel, ou outro tipo de produção. Mas tudo aquilo que era cinema DC, o cinema que tinha um público mais que gostava de ouvir filmes até em línguas originais, etc., isso aos poucos está se perdendo. Isso é uma pena, mas então, esse é um problema, vamos dizer, mundial, em relação à língua, à cultura, aos produtos culturais dos outros. Então, muito obrigada, professor Gianluigi. A gente agradece muito em nome do programa Enquadrando o Tradutor da pós-graduação em Estudos da Tradução. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do meu trabalho, daquilo que é também o momento relativo à tradução de produtos audiovisuais e literários de língua portuguesa, e agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada.